Aqui, nós estamos aqui com o Dr. Alexandre Naime Barbosa, ou Naime, né? Ele vai falar, porque o doutor foi o médico que a gente comentou aqui, que esteve na fronteira lá com a Venezuela fazendo um trabalho... é o doutor Alexandre. Nem eu lembrava, daí eu vi ele e perguntei, ele falou, eu que estive coisa lá maravilhosa, mesmo. hein, meu amigo? Doutor, muito bom dia, prazer em recebê-lo, doutor. Bom dia. Bom dia a todos, pessoal aqui da Municipalista, os ouvintes. Então, a primeira semana de julho, do dia 2 até o dia 6, um grupo de 21 voluntários, na maioria médicos, nós estávamos em 12 médicos, mas tinha também fisioterapeuta, enfermeiro, os profissionais da saúde em geral. Nós fomos dar um apoio para a Operação Acolhida. O que é essa Operação Acolhida, né? A gente às vezes fica criticando as Forças Armadas, o Exército. O Exército Brasileiro está encabeçando já há 3 meses uma operação gigante na fronteira do Brasil com a Venezuela, mais precisamente em Boa Vista, que é a capital de Roraima, e na cidade que faz fronteira ali com a Venezuela, que chama Pacaraima, que é a principal estrada que sobe de Boa Vista e entra na Venezuela. Essa operação acolhida, então, ela recebe esses refugiados. São cerca de 500 pessoas todo dia que cruzam a fronteira. Pessoas das mais variadas classes, desde gente muito pobre, mas também eu tive a oportunidade de atender fisioterapeutas com pós-graduação, advogados que estavam bem estabelecidos, até mesmo médicos, porque a crise econômica que aconteceu lá na Venezuela deixou a população completamente miserável, a grande maioria da população. Então, muitos deles preferem migrar, fazer a saída do seu país, deixando tudo, família, casa, os poucos pertences, porque, na verdade, eu perguntava, né, mas vocês estão indo embora para quê? Eu falava assim, olha, doutor, aqui no Brasil a gente não tem casa, mas tem comida, tem segurança, tem pelo menos algum tipo de futuro. Lá na Venezuela, a gente pode até ter casa e família, mas a gente não tem o que comer. Então, o dinheiro deles, por exemplo, a gente até... O que eu trouxe de souvenir de lá para trazer para minhas famílias, para meus colegas, né? Maços de dinheiro. Você traz um maço de dinheiro de salário mínimo, é como se fosse um bolo do tamanho de uma carteira, assim, por 10 centavos de real. Então, o dinheiro deles não vale absolutamente nada. Estão usando para fazer artesanato. O pessoal usa o dinheiro para fazer copo, vaso. E a gente atendeu essas pessoas que estão migrando. O principal ponto de migração deles, na verdade, nem é para o Brasil, é para a Colômbia. Já entrou mais de 1 milhão de venezuelanos na Colômbia, principalmente por causa da língua, né? Mais fácil para eles, mais né? Fácil. E no Brasil, no total, já são cerca de 100 mil refugiados. E aí o que acontece? Eles chegam no Brasil sem qualquer tipo de estrutura. Doentes, muitas vezes. Muitas vezes doentes, porque, veja só, eu sou infectologista, né? O programa venezuelano de tratamento de HIV, por exemplo, acabou em 2015. Eles deixaram toda a população de pessoas com HIV da Venezuela sem tratamento. Como se o Brasil, de repente, parasse de dar os remédios do coquetel do HIV ou parasse de tratar os cânceres. Então, essa população, na verdade, está morrendo. Morrendo quem? Idosos, crianças por falta de vacinação, porque também o Programa Nacional Venezuelano de Vacinação acabou, uma situação lastimável. Então, eu estava falando do Exército, né? O Exército montou, ele na verdade é a cabeça dessa operação acolhida, que é administrada pela Casa Civil, e faz a recepção de forma muito humanitária, coloca esses venezuelanos em campos de refugiados, em abrigos muito bem instalados, em barracas, com toda a limpeza, banheiro masculino, feminino, postos de saúde. Em Boa Vista são 10 abrigos de refugiados, em Pacaraima são 3, e ainda com muito humanismo, porque eles separam, por exemplo, os abrigos só de homens solteiros, só de mulheres solteiras, de casais com filhos, de casais sem filhos. Tem vários abrigos que são só para indígenas, porque os indígenas venezuelanos também estão migrando, porque eles estão com muita falta de segurança. Abrigos, por exemplo, para gays, trans, separados, para não haver bagunça, né? Então, o Exército Brasileiro fazendo um trabalho fantástico, e nós, como voluntários, vamos ajudar na área de saúde. A gente prestou mais de 1.500 atendimentos médicos e de outras esferas de saúde, e fizemos doação também de material médico e de primeira necessidade, que a comunidade de Botucatu, em especial, colaborou,
Eu, pessoalmente, levei R$5.000, mais ou menos, tanto em dinheiro quanto em doação de itens de primeira necessidade. Coisa fantástica, né? E pelo que a gente sente, as crianças lá estão passando, chegam com várias doenças, e eu até estava vendo outro dia uma matéria que essas doenças que estão ressurgindo aí aqui no Brasil talvez tenham algum tipo de influência desses refugiados da Venezuela que estão sem cobertura vacinal, como o senhor acabou de dizer, sem medicamentos, sem assistência, ou seja, uma situação de um caos. Perfeito essa observação, Adélio. O que aconteceu foi o seguinte, né? Tem dois lados dessa moeda. Tem, principalmente, na minha opinião, a culpa brasileira do assunto. O que é? Não se pode baixar a guarda com doenças imunopreveníveis. É como se você estiver fazendo uma luta de boxe com Mike Tyson. Se você abaixar a guarda, você vai levar uma. Então, o que aconteceu? Por conta de muitos boatos e teorias infundadas, existem ondas contra a vacinação. Conheço muitas mães, respeito a opinião delas, mas eu tento colocar de forma médica, de forma científica. Conheço muitas mães que são contra vacinação. Elas dizem que é um excesso, dizem que não vão vacinar, e isso fica, de certa forma, desapercebido quando você está completamente isolado e protegido por outras crianças que estão se vacinando, porque isso se chama imunização de rebanho. Se você tem, numa escolinha, 100 crianças, 98 tomaram vacina, as 2 que não tomaram vão acabar se protegendo também, porque aquelas que tomaram as outras não vão estão deixar cobertas. O vírus, geralmente, mas pode ser bactéria, circular. Agora, quando essa proteção vai caindo muito, o que acontece é que se entrar um caso, o vírus vai começar a circular. E foi exatamente o que aconteceu nessa situação próximo da fronteira. Primeiramente em Boa Vista, que é a cidade mais próxima da Venezuela, a capital mais próxima, onde foram diagnosticados os primeiros 2 casos de sarampo em refugiados, porque lá eles não estavam sendo vacinados, importaram a doença para o Brasil, e depois isso caiu de forma catastrófica em Manaus, porque Manaus é a maior megalópole ali da região norte, e muitos refugiados foram para lá porque tem mais oportunidade de emprego, e lá que aconteceu, o vírus do sarampo, encontrou o cenário perfeito, porque encontrou uma população que tinha 40% a 50% só de imunização da tríplice viral, que faz a imunização contra sarampo. Aí, de repente, nós temos 2.200 casos suspeitos de sarampo, uma situação trágica, porque em 2015 e 2016, o Brasil e a América Latina como um todo tinha conseguido o certificado de erradicação do sarampo, de transmissão do sarampo, que é uma coisa fantástica. Ou seja, o vírus surgiu por falta de vacinação na Venezuela e ele entrou no Brasil. Mas se a gente tivesse com a população vacinada, ele não ia circular. Espero que Botucatu, eu sei que Botucatu tem um histórico de vacinação muito bom, da seriedade do sistema básico de saúde, da prefeitura, da Secretaria Municipal, mas eu já aproveito para fazer um apelo às mães que olhem com muita atenção a carteira de vacinação. É a melhor forma de proteger seus filhos. Essas doenças são doenças que poderiam estar no passado e que estão voltando a circular. E uma pior que o sarampo ainda, que a gente nem quer saber de ouvir falar,